Olá, estamos começando mais um programa Boa Tarde, Doutor. Quero agradecer você que está nos assistindo e hoje o nosso assunto é um assunto super relevante. A gente vai falar sobre a coluna vertebral, sobre os problemas que acometem a coluna vertebral. São tantos problemas, né? Mas geralmente quando ele vem, ele paralisa, ele deixa a pessoa imobilizada, sem conseguir desempenhar suas atividades do dia a dia. E hoje a gente trouxe aqui para falar com a gente Dr. Alisson. Tudo bom, Dr. Alisson? Tudo bem, um prazer estar aqui com vocês, né? Espero que a gente possa esclarecer algumas dúvidas relevantes nesse tema. Nós que agradecemos, o Dr. Alisson, ele é especialista em coluna vertebral, ortopedista, e ele vai falar para nós um pouquinho por que a coluna é tão acometida, né? Por que surgem tantos problemas e, na verdade, não só pessoas mais velhas, também pessoas jovens, né? Por que a coluna sempre acaba sendo o foco, né? Então, se você, estiver num consultório médico generalista, qualquer médico vai te dizer a respeito disso, que uma das maiores queixas que ele atende no consultório são as dores lombares. E isso acontece, né, pelo nosso próprio evoluir, né, a nossa degeneração acontece, isso porque a gente utiliza mesmo a coluna. Nós fomos programados para movimentar a coluna, então nós a utilizamos. Mas às vezes, e muitas dessas vezes, a utilizamos de forma inadequada ou esquecemos, né, de proteger, pensando lá no futuro. Então, é um projeto que a gente deve começar desde o início. Estabilizar bem a coluna, pensar sempre em exercícios físicos, alimentações que ajudem também a proteger a nossa coluna, a nossa musculatura. Isso tudo é importante e previne essas dores no futuro. Entendi. E quais são os problemas que mais acometem a coluna, né? Então, a gente sabe que você falou sobre a lombar, mas a coluna ela é dividida, né, em vários segmentos, né? Então, quais são os problemas principais? A gente divide ela, né, a gente pensa nela como um todo, mas ela é dividida em segmentos, né, na coluna do pescoço, que é a coluna cervical. A gente tem para cada segmento uma patologia, um problema específico. Então, na coluna cervical, por exemplo, é muito comum hoje a gente falar sobre a coluna ou pescoço de texto. O que significa isso, né? A gente vê andando pelas ruas ou no nosso ambiente ao redor, as pessoas o tempo inteiro mexendo no celular, cabeça fletida, né? Então, esse movimento diferente, que a coluna não foi projetada para isso, a gente foi projetado para olhar altivo, olhar lá para frente, né? Nós éramos caçadores e agora a gente começa a fazer atividades minimalistas em que a gente precisa se concentrar, então computadores, iPads, né, e smartphones, então a gente fica o tempo inteiro, a gente gasta muito tempo com isso, então também um aviso aos pais, né, prestar um pouquinho de atenção nas crianças, porque cada vez mais jovens eles começam com isso, então a gente começa com essa diversidade da coluna, a curva que ela foi projetada para nos manter altivos, ela está mudando. Então isso leva a compressões, a hérnias de disco na coluna cervical. E aproveitando o gancho da hérnia de disco, essa talvez seja a patologia, a doença que mais chama a atenção na coluna lombar. As hérnias de disco, né? Talvez todo mundo já ouviu falar daquela dor na coluna lombar que se irradia para a região posterior, glútea, coxas, né? Aquela dor do nervo ciático. Essa dor do nervo ciático, ela muitas dessas vezes acontece por existir uma hérnia de disco na coluna lombar. Então, é comum você estar conversando lá com um colega, com um amigo, eu já tive hérnia de disco. Então, na coluna lombar, que é essa região mais embaixo, a nossa lombar, mais comum é a hérnia de disco em pacientes jovens. Jovens, assim, 35, 55 anos, né? No qual eu me encontro. Hoje os jovens, né? Os jovens estamos, né, cada vez evoluindo mais. Pacientes um pouco mais de idade têm outras patologias, né, que associam-se aos problemas do disco, que é o aperto por onde passa o nervo, que a gente chama de estenose. Isso leva à diminuição da capacidade de caminhar, dores para as pernas, o paciente precisa repousar, então limita muito realmente, né? Os consultórios estão cheios desses pacientes que acabam vindo procurar ajuda para tratar esses problemas que estão cada vez mais frequentes, porque a gente usa mais, está vivendo mais, está fazendo mais atividade,
a partir de uma certa idade, né? Mas também não nos cuidamos lá quando éramos jovens. Então, a partir dos 30 anos, a gente tem, de certa forma, um início desse processo de degeneração. Então, Degeneração. veja como isso é precoce, né? Nós Uhum. deveríamos estar trabalhando com esses jovens para prevenir a coluna lá para frente. Uhum. E a gente falou sobre hérnia de disco. O que são esses discos? São disquinhos que ficam entre as vértebras? Como que funciona? Isso. Então, a coluna ela tem os ossos, né, que são os Uhum. corpos vertebrais, e entre eles a gente tem um amortecedor. Este amortecedor que serve justamente para absorver o impacto, possibilitar a nossa mobilização para frente, para trás, para o lado. Então, a coluna ela é feita para esse movimento. Esses amortecedores são os discos. Então, eles são grandes, recheados de estruturas como proteoglicanos, que são que absorvem o líquido, e muito é feito de líquido esse disco. Então, ele é um disco e uma estrutura móvel. Conforme vai passando o tempo, há uma desidratação. Nós paramos de absorver tanto líquido e também na ingestão, mas principalmente na capacidade do disco de absorver, e a gente começa a diminuir a altura desse disco. Então ele começa a diminuir a capacidade de absorver o impacto e começa a se deslocar para a parte posterior. Na parte posterior a gente tem as estruturas radiculares, né, que daí vão dar esse tipo de dor. Quando há um toque na raiz, a gente tem a dor irradiada. Então ela começa a comprimir esses nervos que saem da coluna vertebral e é isso que gera Exatamente. essa dor irradiada nas pernas e muitas vezes até o pé, né? Exatamente. A gente, muitas vezes, né, colegas que atendem pacientes com problemas vasculares acabam encaminhando o paciente porque foi originalmente pensar em alguma coisa vascular. Ah, eu tenho dor, eu tenho diminuição, né, da sensação ao toque, e após uma avaliação especializada do médico vascular, esse colega acaba nos encaminhando já, direcionando, porque é uma das possibilidades, né? Os problemas da coluna lombar vão levar exatamente a esse tipo de problemas também. E o sedentarismo, ele pode estar associado a esse aumento da incidência desses problemas da coluna, falta de exercício, né, postura. A gente falou um pouquinho sobre postura, mas o sedentarismo principalmente? Eu vou permitir até te corrigir, né? Assim, É. quando você usou o termo pode, eu gostaria de enfatizar isso, dizer que Sim, com com certeza, certeza. não é nem que pode Ótimo. influenciar. Ele é um dos motivos para que a gente realmente tenha os problemas da coluna. Então, é importante também a gente manter e orientar que a coluna ela precisa estar sempre fortalecida, ela precisa trabalhar. Então, atividades que privilegiem você a estabilizar essa cintura abdominal, pensando na coluna lombar, ou estabilizar a parte de cima, para a gente ter sempre uma postura ereta e com a musculatura sempre ativada. Então, quando formos fazer alguma movimentação, pensar sempre em travar o nosso abdômen, fazer movimentos mais corretos. E o sedentarismo, ele vem sim para piorar a capacidade da nossa coluna se manter ativada. Então, quando a nossa musculatura não está ativada, a coluna lá dentro ela trabalha isoladamente entre esses disquinhos e não trabalha numa uniformidade, que é isso que a gente quer, que a coluna se movimente uniforme para que evitem os desgastes. Então, sedentarismo, tabagismo, obesidade, todos esses são fatores que a gente pode mudar já pensando numa prevenção da coluna. Sim. Claro que existem também aqueles pacientes que, mas a minha mãe teve hérnia de disco e agora eu estou com problema. Sim, essa capacidade de transmissão genética é comprovada, já existem diversos estudos demonstrando essa correlação. Mas existe aquilo que a gente também é capaz de mudar, né? Então, aproveitar e vamos mudar, vamos começar a se movimentar e pensando exatamente na coluna vertebral. Não é uma sina, né? Não é porque teus familiares, os pais, avós tiveram esse problema que você vai perpetuar isso e levar isso
adiante, né? Então, em parte depende da gente, depende né? da gente. Então, a gente E a consegue. obesidade também é um fator, né? Você falou sobre a obesidade, ela muda todo o eixo de sustentação do corpo, né? A gente Isso. acaba mudando a configuração da coluna vertebral, então eu acredito que seja um problema também muito, muito sério, né? Comparando, né, assim, para a gente entender um pouquinho esse conceito que você falou, se a gente pensar naquela paciente gestante, da mulher grávida, e daí você lembra quando ela está já, né, com uma gestação mais avançada, com o abdômen mais protruso, né, que já aparece bem a barriguinha, a forma dessa paciente caminhar. Então ela muda o eixo da coluna para ela não cair para frente, né, porque o abdômen está para frente, ela joga a coluna para trás, ela anda de uma forma bastante característica, né, espaçando bem os pés, estabilizando bem a base, mas muda o eixo da coluna lombar. O paciente obeso é a mesma coisa, né? Então ele muda o nosso eixo do equilíbrio da coluna, que a gente vai chamar de equilíbrio sagital. Então é um problema, além de toda a parte muscular, o sedentarismo envolvido nessa questão e do aumento da carga que o disco precisa suportar, a gente ainda tem também essa mudança na curva pelo o caminhar do paciente, pela própria gravidade, para ele se manter em pé sem cair. E a gente falando de prevenção, né? Pensando na prevenção, evitar problemas futuros de lombalgia. A alimentação faz parte dessa prevenção? O que engloba, assim, o que a gente instrui de evitar ou acrescentar na alimentação? Então, principalmente a gente se manter bastante hidratado, né? Então, isso também como eu falei, os discos, eles têm muita parte dele, são recheados de líquido, de água. Então, a gente precisa se hidratar bastante. Se a gente está desidratado, a gente vai mandar líquidos para as estruturas mais nobres. E a coluna, ela não é tão nobre assim, a ponto da vitalidade. Então, não dá para as estruturas que realmente precisam. Então, a gente precisa se hidratar bastante. Hoje em dia a gente vê que os proteoglicanos, em especial o colágeno tipo 2, ele está envolvido na matriz formadora do disco intervertebral. Então a gente ingerir alimentos que possuam colágeno tipo 2 auxilia, manter as estruturas ósseas da coluna vertebral também fortalecidas, e aí vem todos os derivados do leite, principalmente essa dica vai para as mulheres de meia idade que já se encontram no período pós-menopausa, que a capacidade de formação dos hormônios de captação e manutenção da estrutura óssea diminuem e aumentam as chances da osteoporose e osteopenia. Então, tudo isso são atividades e ingestão alimentar que a gente pode mudar e melhorar a capacidade da nossa coluna vertebral sustentar a parte óssea e a parte discal. E muito melhor é prevenir do que tratar futuramente um problema, né? Então, Já diria nossos avós aí, né? Melhor prevenir do que remediar. Né? Então, você que é jovem, tá em torno de 30 anos, então cuide bem da sua alimentação, ingira bastante cálcio através de derivados de leite, água. Acho que a água chega a ser até um assunto batido, né? Mas como as pessoas negligenciam a ingestão de água, acabam esquecendo. Chega no final do dia, toma um copinho de água, então... Volta e meia, vai no consultório, mãe, filho, né? Quando a consulta é do filho, por exemplo, eu sempre reforço aquelas recomendações. Olha, presta atenção no que a sua mãe vai dizer. Postura ereta, fica sempre bem alinhado, né? Tenta sempre encolher a barriga, ficar aqui fortalecendo, porque a mãe, ela parece que está criticando, mas ela está nos auxiliando. Então eu sempre falo assim, ó, lembra dos conselhos da tua mãe e volta a sentar de forma adequada, né? Evite os vícios de postura e se alimente bem de forma adequada, evite ganhar peso, evite não fazer atividade física, isso é importante. E a atividade física também, ela, hoje em dia a gente tem modismos que também sobrecarregam a coluna. Então a gente também tem que
balancear isso, né? Uma atividade física não extrema, Sim. né? Que a gente não vá ser um atleta profissional. Existem aqueles atletas, Até porque mas todo atleta tem uma é uma lesão, lesão, uma né? dor, né? Precisa estar sempre cuidando, né? E é verdade, né? Eu tenho filhos adolescentes e eu vejo assim que eles querem se exercitar, querem começar a desenvolver musculatura e daí se não tiver uma orientação, né, começam a fazer exercícios que podem muitas vezes trazer algum problema, muitas vezes irreversível para a coluna, né? Às vezes Exatamente. Né? Você começa a sobrecarregar articulações que às vezes não estavam preparadas, ainda mais o paciente adolescente ou jovem que ainda está no desenvolvimento, ainda não atingiu a sua maturidade muscular, ele acaba sobrecarregando, né? Então a gente também precisa orientar e ir acompanhando esse paciente para ele, no seu desenvolvimento ósseo e muscular, também a coluna está protegida de certa forma. Ai, que legal. E quando acontece o problema, né? Então, o paciente está lá, começou a sentir dor na coluna, procurou o seu médico e foi diagnosticado hérnia. Tem uma hérnia na coluna. Quais são os próximos passos? Quais são as recomendações, né? Sei que tem casos onde o paciente precisa operar, mas tem casos onde não há necessidade. Sim, perfeito. Então a dor ela não espera, né? Então a primeira coisa é que geralmente os pacientes devem ser atendidos ou procurar um auxílio de forma bastante precoce, porque a dor é uma dor aguda e lancinante, uma dor de forte intensidade. A maior parte dos pacientes que tenham hérnia de disco, a recomendação será o tratamento conservador. E o que eu quero dizer com conservador é que não há necessidade de uma intervenção cirúrgica, pelo menos no primeiro momento. Repouso, num primeiro momento, 3 a 5 dias. A partir daí você começa a se movimentar um pouquinho mais, uma medicação que traga um alívio da sua dor e, na sequência, iniciar um processo de reabilitação, que pode ser orientado por um fisioterapeuta, por um educador físico experiente no atendimento desses pacientes. E a partir daí a gente começa um trabalho de prevenção. Claro que existem alguns senãos aí, né? Alguns pacientes que infelizmente nós não conseguiríamos tratar de forma conservadora. A falha do tratamento conservador é uma indicação para cirurgia, né? Tentou tratar durante um período, mais ou menos 6, 8 semanas, e não teve resolução do quadro, indica-se cirurgia. Quando há uma perda de força, o paciente não consegue, às vezes, trocar até a marcha do carro, ou caminhar de forma adequada, tropeça, então há uma perda de força, e isso é visualizado, né, num exame físico detalhado, voltado para os problemas da coluna, então deve ser feito por um cirurgião de coluna. Essa perda de força é uma indicação cirúrgica mais precoce e existe um problema muito grave chamado síndrome da cauda equina, em que esse é uma urgência. Felizmente é pouco comum, mas por isso da necessidade de uma avaliação de um médico especialista, né, que possa te direcionar e te dizer exatamente aquilo que você tem e te tranquilizar. Olha, não, o tratamento conservador vai muito bem, vamos fazer uma medicação, vamos seguir com uma fisioterapia, fique tranquila, essa é a melhor forma de você deitar, repousar, né? E conselho geral, né, tô longe, não tenho condições de procurar um médico agora, né? Eu recorro sempre aos conselhos do passado. Então, canja de galinha, repouso, uma bolsinha de água quente não faz mal para ninguém, né? Mas na sequência procure uma avaliação especializada aí, porque realmente é um problema que precisa de cuidados. Nossa, muito legal. Eu sei que você tem várias dúvidas, né, como eu, e daqui a pouquinho a gente vai tirar elas conversando aqui com o Dr. Alisson. Obrigada. Estamos de volta aqui com o nosso programa Boa Tarde, Doutor. A gente está falando sobre coluna vertebral, hérnia na coluna e outros problemas com o Dr. Alisson. E a gente vai continuar falando sobre o tratamento. Então, fala um pouquinho para nós sobre as possibilidades de tratamento mais conservador, cirurgia, o que existe hoje na medicina? Então, o tratamento conservador, ele é o mandatório, ele é o padrão ouro, digamos assim, né? A grande maioria dos pacientes vão muito bem. E existem atividades muito direcionadas para isso. A fisioterapia com uma reabilitação vai muito bem.
o Pilates na sequência para você fortalecer bem as estruturas da cintura, do core abdominal. Isso é um termo utilizado principalmente pelos educadores físicos, pelos fisioterapeutas, que é estabilizar a musculatura do abdômen e a musculatura posterior. Então o Pilates é uma atividade muito bem direcionada para a coluna. E muitas vezes os pacientes perguntam, entre não fazer nada e fazer qualquer atividade, eu vou falar, faça qualquer atividade. Porque entre não fazer nada e fazer alguma coisa, é sempre melhor fazer alguma coisa e melhor ainda direcionada. Mas existem aqueles pacientes que serão abordados de forma cirúrgica, né? E hoje, cada vez mais, a gente tem possibilidades menos agressivas, né? Que nós chamamos de cirurgias minimamente invasivas, para abordar todas as modalidades de cirurgia, mas em especial para a cirurgia de coluna. Hoje a gente tem uma tecnologia, uma técnica cirúrgica muito bem desenvolvida, que é a cirurgia endoscópica, que é uma cirurgia vídeo assistida, uma cirurgia onde você introduz uma câmera de alta resolução, que você vê num monitor muito bom, alto, grande, com uma grande iluminação, e que você vê todas as estruturas de forma muito clara. Uma cirurgia rápida, em que você tem menos agressão muscular e que a recuperação desse paciente é muito mais rápida do que uma cirurgia que era realizada há um tempo atrás, cirurgias tradicionais. Então, essas informações talvez sejam para desmistificar, né, uma cirurgia que há tanto tempo ela vem com uma carga muito forte, né? A cirurgia de coluna, os pacientes às vezes têm uma repulsa. E uma das perguntas que eu mais escuto é, doutor, mas eu vou ficar paraplégico depois da cirurgia? Então a gente tenta tranquilizá-los, e essas técnicas minimamente invasivas, em que a gente tem uma visualização amplificada e melhor, trazem essa segurança para o procedimento cirúrgico. Eu ouvi falar também sobre a laminectomia. O que seria a laminectomia? É uma cirurgia diferente, uma técnica diferente? É uma cirurgia mais tradicional, em que você faz uma técnica aberta. A laminectomia ou a descompressão, ela pode ser realizada também por via endoscópica. Mas quando pensamos em laminectomia aberta, é a técnica tradicional, padrão ouro, que foi descrita lá em 1970. Ela tem excelentes resultados, porém é uma técnica hoje que talvez defasada. Não é que seja defasada, mas ela tem outras possibilidades mais modernas, né? Como, por exemplo, a tecnologia da endoscopia. Ela não perdeu o seu lugar, né? E pode ser muito bem utilizada em mãos hábeis, mas a gente tem outros recursos hoje com mais tecnologia envolvida. E na cirurgia, o que é feito? É retirado o disco? Qual que é o foco. O foco da cirurgia? Então, principalmente quando a gente vai tratar a hérnia de disco, é a gente ir lá e remover o conteúdo discal que está comprimindo o nervo e descomprimir esse nervo, deixar ele sem aquela compressão da hérnia. Essa é a cirurgia mais feita, tradicional, em que a gente vai lá e remove. Em alguns pacientes há uma certa instabilidade. Ele tem outros problemas de coluna junto. Ele tem uma diminuição muito grande. Ele tem um jogo entre aqueles corpos vertebrais. E aí é necessário uma abordagem um pouquinho diferente, em que a gente precisa estabilizar também essa coluna. Mas a cirurgia tradicional é ir lá, remover o conteúdo discal que está comprimindo a raiz nervosa. E a pessoa principalmente mulheres, né, que estão na menopausa, já tem uma osteoporose já bem avançada, elas vão ter um resultado mais difícil, assim, na cirurgia? Existe alguma indicação de tratamento posterior? Como que... Sim, para esses pacientes que a gente tem um índice de fragilidade maior, esse é um conceito cada vez mais aparece no paciente idoso, no paciente super idoso, a gente tratar essa fragilidade dele com uma equipe multidisciplinar. Então, onde a gente envolve nutricionista, endocrinologista, psicólogo, enfim, diversas maneiras para a gente preparar essa paciente. E a gente tem sim materiais para serem utilizados durante uma cirurgia em que a gente possa suprimir essa capacidade do osso ser osteopênico. Então a gente utiliza materiais que tenham maior reforço para ter uma pega boa com o osso, ou no caso em que a gente vai fazer apenas a descompressão, a gente utiliza essas técnicas minimamente invasivas para a gente tentar agredir menos o paciente.
Então, claro que é um problema, são cirurgias mais desafiadoras, mas que a gente precisa envolver essa equipe multidisciplinar, a família estar envolvida e o próprio paciente saber que também ele faz parte da equipe cirúrgica e que há um preparo. Ele tem uma Tendo um preparo, responsabilidade. a gente consegue fazer isso de forma tranquila e segura. Então faz um preparo com toda essa equipe e também o cuidado posterior também, que é super importante, né? Exatamente, a gente continua nessa linha do atendimento e do tratamento multidisciplinar para que o paciente tenha a sua saúde como um todo bem cuidada. E eu acredito que também mudança do estilo de vida, né? Depois do procedimento cirúrgico, a pessoa começar a se exercitar ou fazer esse fortalecimento da musculatura, né? Para quem nunca fez, né? Porque eu acredito que grande parte dos pacientes que chegam para a cirurgia são pacientes sedentários, né? Que esperaram muito tempo para isso. Exatamente, Carol. Os pacientes que têm um problema na coluna, eu falo assim que a partir do momento que ele descobre esse problema, ele se torna um aliado meu e ele começa a conversar com as pessoas sobre o problema de coluna dele, orientando, porque aquela expressão, né? Você sabe onde é que o calo aperta. Então, ele sabe a maneira correta dele se movimentar, ele sabe que se ele não fizer nada, vai desgastar. A gente tem muitas vértebras que podem desgastar, muitos discos na coluna lombar e cervical. Então, se ele mantiver o mesmo estilo de vida, ele vai levar ao problema no futuro, né? Ele vai acabar tendo esse problema novamente. Então, a gente coloca ele junto na equipe, ele fica consciente disso, ele começa também a trabalhar para sua prevenção, para não ter outros problemas futuros. E o índice de recidiva, assim, pós-cirúrgico desses pacientes é grande ou... É muito pequeno, mas claro que para todos os pacientes que se recidivam o problema, não é uma coisa muito legal nem para o médico, nem para a família, nem para o paciente. Se a gente for ver em números, a cirurgia endoscópica, que foi essa cirurgia minimamente invasiva que a gente comentou, está em torno de 3 a 6% o índice de recidiva. A cirurgia tradicional pode chegar em alguns estudos até 12, 15% de recidiva. Em média ali 8%. Mas é pequeno, porém, para aquele paciente em que teve essa recidiva, ela é o total de 100%, né? Então a gente tem que trabalhar também nisso. E a prevenção e saber os cuidados que você deve ter no pós-operatório diminuem esse índice de recidiva. Diminui tabagismo, diminui recidiva. E o tabagismo, né, você havia comentado, né, pra gente esclarecer, assim, o quanto ele afeta, né, porque é difícil a gente fazer essa correlação entre o tabagismo e um problema na coluna. Tirando o fato de que, com exceção de alguns, né, mas o tabagismo ele também está relacionado ao sedentarismo, ao estresse, à capacidade de você não se autoajudar, ele também faz com que haja uma desidratação discal. Ele auxilia nesse processo de perda líquida. Então, além de todo esse comportamental, ele também tem um componente físico dentro do disco. Então, o tabagismo, sim, já existem diversos artigos demonstrando essa correlação direta entre o uso do tabaco e a capacidade do disco ser desidratado. E o excesso de cafeína também, café, né, em relação aos ossos, né, existe uma correlação também, sim, né? também há perda de capacidade de massa óssea vital, né, a capacidade que você tenha para você produzir e resguardar o osso. Então, o melhor é a gente prevenir, né? Sempre, sempre. O melhor é prevenir, mas saiba que existem recursos e existem inúmeros profissionais bem qualificados para atender esse tipo de paciente, para também orientar, né? Às vezes o problema já está instalado, a gente precisa tentar também corrigir. Você vê, né, que é um tabu, né? Muitas vezes as pessoas esperam o problema se agravar ou ficar tão grande para procurar um médico, né? Sendo que hoje existem infinitas possibilidades de tratamento desde o início da dor, começou a ter um desconforto, né? E cuidar precocemente como é importante. Se você pudesse deixar uma dica para quem está em casa, né? Assim, uma orientação, o que seria? Seria bom que todo mundo procurasse um médico ortopedista ou, em especial, pensando exclusivamente na coluna vertebral, que nós pensássemos aí numa consulta com um médico especialista para te orientar
desde o início das melhores atividades, e esse início é precoce, a partir dos 30 anos a gente já começa um processo de degeneração. Então a gente tentar prevenir desde o início para que lá no futuro a sua coluna esteja saudável e você possa praticar e realizar suas atividades prazerosas. Doutor Alinson, muito obrigada. Foi muito esclarecedor, né? É um tema muito importante, né? Acredito que todo mundo algum dia na vida vai sentir uma dorzinha na coluna. Agradeço o convite, ter aceito o convite, ter vindo até nós aqui. E você que está em casa, também não perca nossos próximos programas, a próxima semana do Boa Tarde, Doutor.